Olha, a gente não é o Skank, mas a gente quer ver a rede balançando. Cadê? Cadê? Ah, daqui a pouco a rede vai balançar. Mas olha, você que acompanhou até agora a transmissão do SBT antes do Datena entrar, você viu que foi um jogaço de bola, hein? Arsenal e Real Madrid. Um arsenal de gols por parte do time inglês. É 3-0 para cima do Real Madrid, obrigando o time da Espanha a fazer o dever de casa no jogo da volta, que eu acho difícil. Aliás, um gol mais bonito que o outro. A gente já está aqui abrindo o nosso Tá Na Hora nesse clima, né, minha jovem Júlia Matos, recebendo a camisa 10 no esporte, não é verdade? É isso mesmo, Cleiton Ramos, boa noite pra vocês, boa noite, Angélica, que tá aqui com a gente também. E vou dizer, tá? Esse jogo fez as emoções da redação do Tá Na Hora Santa Catarina Tava todo mundo opinando, ferverem né? hoje, é isso mesmo. Se tivesse um bolão hoje, tinha uma pessoa ali entre nós que ia se dar bem. Não é verdade? Que prazer, Angélica Varaschini. O prazer é todo meu, Cleiton, Júlia. Muito legal a gente estar aqui para falar de um jogaço de bola como esse, que com certeza fez todo mundo ficar ligadinho no SCC SBT. Então agora eu já vou invadir o Tá Na Hora Santa Catarina pra gente falar de esportes por aqui, porque hoje é a super terça do SCC SBT e o jogaço que vocês acompanharam já era esperado, né? No primeiro tempo, as melhores oportunidades foram do Arsenal, como vocês podem acompanhar, que poderia ter aberto o placar logo no início do primeiro tempo. E o Real depois respondeu com Vini Júnior e também com antes do Vini Júnior e Mbappé. O Vini nessa jogada e agora, olha só, Vini Júnior tentou, olha a jogada, e depois Mbappé também tentou, mas o goleiro fez uma bela defesa. Era, como eu disse, para os dois lados as oportunidades. Mas depois desse lance do Mbappé, que quase que o Real também abriu o placar, só deu para o goleiro do Real, Courtois, que fez as defesaças que salvaram o Real Madrid nesse primeiro tempo de partida. Olha só, olha a defesa que o cara fez. Muralha nesse primeiro tempo, salvou o Real. Isso foi no primeiro tempo de partida, que foi as tentativas, mas a bola não entrou. Já na segunda etapa de partida, não deu para ninguém. Olha o golaço que o Arsenal fez já logo no início. A bola fez uma curva. Olha a bola, olha a curva por fora da barreira. Rice foi quem abriu o placar para o Arsenal e assim continuou. Só deu Arsenal. O Courtois fez belas defesas, teve a ajuda do setor defensivo também do Real Madrid, mas não tinha para ninguém. Vocês acompanharam, o Arsenal dominou essa segunda etapa de partida. Mas o Courtois brilhou, né? Brilhou muito. Não tem como não dizer que o goleiro não salvou o Real Madrid em vários lances. Mas olha esse gol. Bola parada. Que triângulo amoroso que deu certo. Arsenal, bola parada e Rice. Mais um golaço dele. No ângulo, não tinha, né? Difícil para o goleiro pegar essa bola. Olha só, não tinha como, chance nenhuma. Só deu Arsenal, como eu falei. E ainda, para completar o chocolate do time inglês, vocês vão ver o outro gol, o terceiro e último gol do Arsenal. Merino, de primeira. Olha o gol do garoto. Colocou de novo. Courtois até tentou, mas não deu, né? Não deu. E assim fechamos. 3-0, fora, como a gente diz lá no Sul, fora o baile que o Arsenal deu em cima do Real Madrid. E claro que a gente tem que destacar a torcida, porque o Arsenal chamou a torcida não só para torcer, mas para jogar junto. E foi o pedido e foi o que eles fizeram. E ainda tinha outra partida pela Champions League. Do outro jogo, o Inter de Milão venceu o Bayern de Munique por 2-1. É jogar, se você sabe que a Champions League é aqui no SCC SBT. E como eu disse, hoje é a nossa super terça. E depois desse jogaço que vocês acompanharam, é hora de Copa Sul-Americana. Então, fica ligado no Tá Na Hora Santa Catarina, continua com a galera na sala, dá tempo de fazer uma pipoquinha, pega o suco, uma cervejinha, seja lá o que você quiser e não tira o olho da telinha, porque tem América de Cali e Corinthians que se enfrentam pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. E o pré-jogo começa antes, quase 1 hora de esquenta.
Nossa, é muito, trazendo todos os detalhes da partida. Nosso repórter André Galvão acompanhou o desembarque do Timão, que precisa recuperar os pontos perdidos na estreia da competição e tentar se afastar da má fase dos torneios internacionais. André, conta tudo pra gente. É a chance de melhorar a imagem no continente. A fama de pouca tradição nas competições da América do Sul incomoda. O Timão quer voltar a conquistar um título internacional. Chegou perto nas 2 últimas sul-americanas quando caiu nas semifinais. Batemos na trave nos últimos 2 anos, agora procurar esse ano, se Deus quiser, chegar na final e ser campeão. Um passo de cada vez. O Corinthians desembarcou na Colômbia com quase todos os jogadores que estiveram na vitória sobre o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Apenas Memphis e Igor Coronado foram poupados. Esses colombianos exibem orgulhosos a camisa autografada e dizem que torcem pelo Corinthians desde pequenos. Vai, Corinthians! A Fiel estará representada aqui no Estádio Olímpico Pascoal Guerreiro, que promete estar lotado. Todos os ingressos foram vendidos antecipadamente e a torcida do América de Cali está empolgada. O time volta a disputar uma fase de grupos de competição internacional depois de 4 anos. E já estreou com vitória diante do Racing no Uruguai. O principal destaque é Juan Quintero, da seleção colombiana. O América quer voltar aos seus dias de glórias. Foi 4 vezes vice-campeão da Libertadores nos anos 80 e 90. Eles querem deixar marcas no continente e recuperar o respeito internacional. Sul-Americana no SCC SBT, América de Cali e Corinthians a partir das 8h45. Cleiton Ramos e Júlia Matos, quando tem Champions, quando tem Sula, a gente vai estar aqui para trazer todos os detalhes para vocês e para quem tá em casa. Ô, garotinha do Fale, esporte. Fale. Ô, garotinha, Fale. eu gostei quando tu falou triângulo amoroso. Que deu certo, né? Que tem uns que não dá, mas esse deu certo. Mas ali o triângulo amoroso, a bola, tal, pô, eu gostei. Gostou? Desse sim. Desse que deu certo, porque, né, muitos não deu. E tá trabalhando hoje, ainda tem mais jogo, então a gente vai continuar trabalhando, é isso, Angélica? Exatamente, Não para Júlia. nenhum tempinho, né? Nada disso, e amanhã no SCC Meio-Dia, no SCC Esporte, a gente vai trazer todos os gols também da Sul-Americana. Muito obrigada, ela tá em Valeu. todas. Tá em todas. A menina de Juí tá no momento maravilhoso. Tu visse? É. Tu visse? É. Tô tentando, mas vai indo, né? Tá Vai indo, excelente. Muito obrigada, eu gosto muito do Tá Na Hora Santa Catarina e é um prazer estar aqui com vocês. Prazer Gente, nosso. tchauzinho e até a próxima. Espero vocês no SCC Esporte amanhã a partir do meio-dia. Tá certo. Valeu. Não percam muito de esporte aqui no SCC SBT, é isso, Cleiton? Exato. E pro pessoal que tá aqui nos acompanhando, eu quero conversar com esse pessoal e o Zap. Sim, olha só, por falar nisso, sei que você vai trazer detalhes da previsão do tempo. Trarei. A chuva veio uma chuva de gols na tela do SCC SBT e a gente tem 2 opções. A primeira, qual o placar do jogo que você vai acompanhar com exclusividade logo mais? América de Cali e Corinthians. Esse é um tema do Zap. E o outro? E o outro é o tempo, né, pessoal? A gente viu que a chuvarada chegou para todas as regiões de Santa Catarina. O que vocês estão esperando dos próximos dias? Será que vocês vão acertar? Teve alguma coisa aí na sua região? Tá com medo da chuva, de como que tá vindo? Manda pra gente, que depois eu dou todos os detalhes na previsão do tempo, viu? Maravilha, Júlia Matos, bora participar, bora interagir. Olha só, daqui a pouco você vai acompanhar aqui no nosso Tá Na Hora. Obrigado pela sua audiência, 18h39. Estivemos hoje à tarde na base operacional da Guarda Municipal de São José. Olha só, a gente não foi nem de perto ou de longe fazer algum curso profissionalizante de mecânica, algo do tipo. Não estamos também numa oficina. Não é a oficina da Guarda Municipal, não. O que você está vendo aí é o material apreendido pela Guarda Municipal de São José no Centro Pop e também nas operações que acontecem diariamente nas ruas da cidade. Alicate, estilete, facão, faca, chave de roda, martelo, tudo que você pode imaginar. Material apreendido com pessoas em situação de rua. É brincadeira? Ó, tem um facão ali que para descascar uma laranja não é, né? Não, é para cometer a maldade, pode ter certeza. Daqui a pouco você vai ver a matéria completa aqui no nosso Tá Na Hora, fique ligado. Mas antes, a gente continua em São José. Alô, continente! O município avançou na implementação do novo plano diretor com uma série de regulamentações.
As novas regras tratam de compensações ambientais e estabelecem um estudo de impacto de vizinhança para grandes empreendimentos. Mais detalhes agora com a Sofia Gonzalez. Boa noite, Sofia. Boa noite, Cleiton, Júlia, todos que nos acompanham. Então, a novidade agora são decretos que foram assinados pelo prefeito de São José, Orvino Coelho, que colocam em prática, então, a legislação que foi definida no ano passado com o novo plano diretor, né? E entre eles, como você falou, estão compensações ambientais e também estudos de impacto da vizinhança. E a gente fez um pequeno resumo do plano diretor aprovado no ano passado para a gente poder explicar esses decretos, porque foram mais de 10 anos de elaboração desse novo plano diretor. Olha só. O plano diretor em vigor no momento foi atualizado no fim do ano passado. Antes disso, a legislação era da década de 80, ou seja, mais de 40 anos sem atualizações. Nesse momento, a população total da cidade era de 80 mil habitantes. O último censo do IBGE aponta que hoje já são mais de 270 mil. O novo plano, segundo a Prefeitura, foi feito com base em uma projeção de 600 mil moradores até 2045. Entre as mudanças que passam a ser colocadas em prática agora está a possibilidade de construir empreendimentos de até 25 andares, sendo que antes era de 14. Além disso, a cidade foi mapeada e dividida de acordo com as possibilidades de cada bairro. Um exemplo são os médios e grandes empreendimentos, que terão mais facilidade de aprovação na região da Avenida das Torres, ao contrário da Leoberto Leal, que tem limite de altura nos prédios por conta do trânsito saturado na região. Então, partindo desse panorama geral, que é o plano diretor, né, a gente preparou um telão também com os decretos que foram assinados, então, para que esses objetivos possam ser colocados em prática. O primeiro, né, dispõe sobre a regulamentação da outorga onerosa do direito de construir e alteração de uso, também o estudo de impacto da vizinhança, a emissão da consulta de viabilidade e a classificação de risco de atividades econômicas, regularização de edificações inadequadas e construções desconformes, licenciamento urbanístico, parâmetros de incomodidade relacionados à emissão de ruídos e vibração associada, também o funcionamento da Comissão de Diretrizes Urbanísticas e a regulamentação do Conselho da Cidade. A gente destacou um ponto aqui que diz respeito à outorga onerosa, né? Que é uma possibilidade de que um espaço seja utilizado, mesmo que aquele território não seja para esse fim, né? E isso pode acontecer por meio de uma compensação. É um benefício que vai ser oferecido para a mesma comunidade que vai receber esse empreendimento, né? E aí pode se transformar, por exemplo, na ampliação de uma creche, de uma escola, de um posto de saúde, enfim. E essa decisão é tomada em conjunto com a comunidade. Eles participam ali dessa decisão, né? E nós conversamos com o vice-prefeito de São José, o Michel Schlemper, que falou sobre o objetivo, então, dessa outorga onerosa que passa a valer agora com o decreto. Preservação do nosso meio ambiente, da qualidade de vida, todo grande empreendimento ele vai precisar de um estudo de impacto em vizinhança, onde vai ser discutido com a comunidade local, com a sociedade local, com a participação da prefeitura, do empreendedor, do conselho da cidade. Toda obra, todo empreendimento ele causa uma mitigação, então, de certa maneira, a gente vai poder, junto com isso, definir essas contrapartidas, e essas contrapartidas são locais, né, próximo do local onde vai ocorrer o empreendimento. E voltando a falar agora das medidas no geral, né, nós também conversamos com o vice-presidente de patrimônio da Influ e CDL de São José, que representam ali os empresários, né, o Afonso Legório da Silva. E para as entidades, essas mudanças são bem-vindas, principalmente pela questão da organização e da agilidade. Para as obras antigas, vai ter um estudo, uma adequação do que tiver irregular, tentar regularizar dentro do possível, né? Mas, como é que eu vou dizer, as antigas é meio que um direito adquirido, não tem muito o que fazer, mas vamos estudar para melhorar e ter menos impacto com essa mudança. Nas renovações poderão ter dificuldade para renovar, caso indústrias, produtos com como é que eu vou dizer assim, um risco maior. Quando é um comércio, quando você pede uma viabilidade para algum comércio que o risco é baixo, ele sai rápido. Agora, quando o risco é alto, para os novos, já demora um pouco mais.
Nesse trecho que acabou de rodar, né, o vice-presidente ali falou em relação aos empreendimentos antigos, que vão ter que se adaptar, nesse caso agora, com essas novas regras, porque, por exemplo, um deles pode estar ali construído, funcionando em um espaço que já não é mais destinado àquilo, depois desse mapeamento que foi feito aí por toda a cidade, dividindo as áreas onde cada tipo de função pode acontecer, né? Então, por enquanto, ali vão ser feitas readequações, mas a dificuldade vai ser talvez para conseguir uma renovação de licença ou alguma coisa nesse sentido com a prefeitura, né? Mas como eu tinha falado anteriormente, no geral, essas medidas são bem vistas pelo setor, já que, segundo eles, traz muitos benefícios para os empresários. Vamos acompanhar. O empresário consegue de forma mais ágil na prefeitura, o processo de viabilidade é mais fácil porque todas as áreas estão definidas. Aonde ele pode fazer, por exemplo, a construção civil, aonde que ele pode, quantos andares, qual a área, a proporção, o índice para ser aplicado em cada região. Então, isso facilita bastante. O comércio, aonde ele pode botar uma indústria, onde não pode. Então, essas questões são algumas, né, abordadas por esses decretos que colocam, então, em prática a legislação aprovada no fim do ano passado desse novo plano diretor de São José, né, com o objetivo, segundo a Prefeitura, de reorganização territorial, preservação ambiental e também de incentivo a melhorias na mobilidade da nossa cidade vizinha aqui, São José. Cleiton. Obrigado, Sofia, pela participação. Agora 18 horas e 46 minutos. Olha só essas imagens. Uma criança de apenas 10 anos foi atropelada por um carro no bairro Santa Lídia, em Penha, no litoral norte de Santa Catarina. Veja aí, com impacto, a criança voou longe. O caso foi no último final de semana. Nas imagens cedidas pela Marazu News, parceiro do SCC-10, a menina aparece correndo na rodovia junto de outra criança, em meio aos carros, quando é surpreendida por um veículo preto que atropela. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina prestou o primeiro atendimento. A vítima foi encaminhada ao pronto atendimento de Penha e, após a realização de exames, foi confirmado que a menina seria transferida para o Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí. Em relato, o tio da menina atropelada informou que a criança passa bem, graças a Deus, e não precisou de cirurgia. E o melhor, já está em casa. Já o motorista prestou socorro e mantém contato com a família, como tem que ser, né? É isso aí. Populares informaram que a sinalização foi apagada com a nova pavimentação feita no ano passado. Imagens impressionantes. Agora fica aqui, né? A atitude do motorista, em muitos casos, lamentavelmente, o motorista não para. Aqui, como manda o protocolo, ele parou e prestou todo o apoio. Boa recuperação para essa criança. Agora presta atenção nessas imagens. Elas flagraram um veículo que teria invadido a preferencial e atropelado o motociclista. Para piorar, o motorista do automóvel fugiu. Acabei de falar que um parou, né? E esse fugiu, sem prestar socorro. Repórter Felipe Bastos está chegando agora com mais informações. Esse grave acidente foi registrado na esquina das ruas Ilhota com Faxinal dos Guedes, no bairro Cristo Rei, aqui em Chapecó. Imagens de câmeras de segurança registraram um momento em que uma motocicleta que trafegava pela rua preferencial acaba atingindo a lateral de um carro, um Chevrolet Astra, que não respeitou a sinalização de parada. Com o impacto da batida, o motociclista foi arremessado no chão e sofreu ferimentos graves. Informações preliminares dão conta de que ele teve a perna esquerda quebrada. O homem foi atendido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Regional do Oeste, aqui mesmo em Chapecó. Um detalhe importante e que chama a atenção neste acidente é de que o condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro. As autoridades investigam o caso e buscam identificar esse motorista. Voltamos ao estúdio. Vai ser identificado, tem que ser. E tem que pagar uma bela punição, que é isso. Olha aí, boa recuperação para esse motociclista, senhor. Júlia Matos, toca o nosso Tá Na Hora, Júlia. Pode deixar, Cleiton. Agora uma
Atenção para os motoristas. Tem alteração na manutenção do pavimento no Morro dos Cavalos. As obras que estavam previstas para essa madrugada, a partir das 10 horas da noite, foram suspensas devido às condições climáticas, muita chuva. As novas datas para a execução do serviço ainda não foram divulgadas. As obras foram anunciadas após o acidente do último final de semana, em que uma carreta com material inflamável capotou e explodiu, incendiando outros 24 veículos. Nesse momento, o trânsito no Morro dos Cavalos apresenta muitas filas, mas está com as pistas liberadas. Agora, os destaques das regiões catarinenses. Giro de notícias. Um adolescente de 13 anos morreu após confronto com a polícia militar nesta segunda-feira, em Balneário Rincão, na região sul. Segundo a PM, ele fugiu com outro suspeito durante patrulhamento em uma área de tráfico e teria apontado uma arma para os policiais, que reagiram. O jovem já era conhecido por envolvimento com tráfico de drogas e posse ilegal de arma, além de denúncias anteriores feitas pela própria família. Próximo ao corpo foram encontrados um revólver, celular, dinheiro e pedras de crack. A identidade do adolescente não foi divulgada. Um incêndio destruiu 2 veículos apreendidos na garagem da Prefeitura de Bom Retiro na noite de segunda-feira. As chamas atingiram um Chevrolet Celta e um Volkswagen Gol, e os bombeiros precisaram cortar uma cerca para acessar o local. Mais de 2.000 litros de água foram usados no combate e rescaldo das chamas. 5 casas próximas foram resfriadas como prevenção. A Polícia Militar acompanhou a ocorrência e as causas do incêndio seguem desconhecidas. A Polícia Civil de Santa Catarina identificou esta manhã a mulher suspeita de arremessar uma cadela de uma ponte no bairro Pinheiros, em Joinville. O crime teria acontecido no dia 25 de março. O animal foi encontrado com ferimentos graves, com o focinho e as patas amarradas dentro de um saco plástico. A cadela sobreviveu após ser resgatada por pessoas que passavam pelo local e foi encaminhada ao Centro de Bem-Estar Animal para atendimento médico. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa da suspeita esta manhã, foram apreendidos uma bicicleta elétrica e a cesta usada no transporte do animal. A mulher será indiciada por maus tratos a animal doméstico, cuja pena pode variar entre 2 e 5 anos de prisão. Foi identificado o motociclista que morreu em um grave acidente na manhã desta terça-feira, na SC 157, entre Chapecó e Coronel Freitas. Ademar Elias Grando, de 52 anos, se envolveu em uma colisão entre uma moto BMW GS e um Fiat Palio Weekend, no trecho da rodovia que passa por Cordilheira Alta. Os passageiros do carro foram encaminhados para o hospital com ferimentos leves. A Polícia Militar assumiu a ocorrência e as causas do acidente seguem sob investigação. Agora a gente segue com um alerta para os motoristas, mas dessa vez de Blumenau. Parece que a nova regra em um corredor de ônibus não está sendo respeitada por todo mundo, viu? Em menos de um mês de proibição, o número de multas triplicou. Vocês vão conferir agora na reportagem. A proibição de veículos no corredor de ônibus da Avenida Martin Luther parece não ter intimidado alguns motoristas. O bloqueio começou a valer no último dia 17 de março e, desde lá, o número de multas por uso indevido triplicou. Até o dia 7 de abril, 71 infrações foram cometidas. Neste mesmo período do ano passado, aconteceram 26 flagrantes. Para quê? Para que dê celeridade ao transporte, né? Para que se encaixe toda a sincronia dessas linhas troncais quando chega aos terminais, porque lá tem outros ônibus que estão aguardando os passageiros, para que isso seja garantido, que não haja atraso nessas principais linhas do transporte coletivo. Agora, os corredores são de uso exclusivo do transporte coletivo em Blumenau. A medida aconteceu após estudos da Prefeitura indicarem que a liberação do tráfego para outros veículos não ajudou a melhorar a fluidez no trânsito como era o esperado. De acordo com a Prefeitura, a fiscalização será rigorosa e os motoristas que infringirem a nova regulamentação serão autuados. Afinal, transitar pelo corredor de ônibus é considerado uma infração gravíssima. De R$ 293,47 e é colocado 7 pontos no prontuário da carteira do infrator. Quem sabe no bolso as coisas possam mudar, não é verdade? 18h54. Boa noite para você que está chegando agora. E eu peço a sua atenção no assunto que a gente vai trazer agora. Pode encher a tela aí, Mari, por gentileza? Ó, armas brancas, estilete, alicate, faca, facão, barra de ferro. Não é nem uma caixa de ferramenta num curso de mecânica. Não. Também a gente não está no açougue, já que tem faca e facão, também não.
a gente foi até a base operacional da Guarda Municipal de São José. Tudo que você está vendo aqui foi apreendido pela Guarda Municipal. No Centro Pop, em São José, diga-se de passagem, a Prefeitura faz um belo trabalho lá com pessoas em situação de rua, dando almoço, café da tarde e um encaminhamento para as pessoas que querem sair das ruas e também ações da Guarda Municipal. Tudo isso aqui que você está vendo. Agora, a gente pode fazer a nossa parte para mudar um pouco esse cenário. Quer saber como? Eu estive hoje junto com o Dionei Pacheco no QG da Guarda Municipal para conversar com a comandante da Guarda e saber como é que foi a apreensão disso aqui. Acompanhe. Hoje nós saímos do estúdio e viemos na base operacional da Guarda Municipal de São José, que, a exemplo da PM, realiza sim um bom trabalho com pessoas em situação de rua. Mais do que isso, ajuda a garantir a segurança da população. Dionei, filma aqui por gentileza. Olha só, parece uma caixa de ferramenta, né? Tem alicate, tem faca, tem essa barra de ferro, né? Chave para roda de carro. A gente não está na oficina, não. A gente está na base operacional e tudo isso aqui, ó, foi apreendido com pessoas em situação de rua, principalmente no Centro Pop de São José, numa revista que acontece todos os dias. Olha o estado desse facão aqui, ó. Isso aqui não é facão para descascar a laranja ou alguma fruta, nada disso. O que a gente está vendo aqui realmente são ferramentas, né, e faca, enfim, que são usadas para maldade, se é que me entende. Estou aqui ao lado da Anne, que é a guarda comandante da Guarda Municipal de São José. Inclusive tem mais uma caixa lá e ela relatou que tem várias caixas igual aquela ali, né, comandante? Sim, é um trabalho que a gente faz em parceria com a assistência social. Esses são dois trabalhos, né? Esse trabalho onde a gente está no equipamento da assistência social, que é o Centro Pop, fazendo a revista naqueles usuários que adentram para o serviço, para o uso do equipamento, né? E para que a gente possa garantir tanto a segurança dos usuários, em primeiro momento, como a segurança daqueles que prestam o serviço, dos servidores públicos, para que tudo corra da melhor maneira possível, né? Se tiver qualquer tipo de confusão, desentendimento, às vezes eles têm desentendimento entre eles, né? E muitas vezes são peças que são usadas para intimidar o cidadão que está passando na rua, né, para que eles facilitem ali a subtração de qualquer coisa ou para que sejam intimidados realmente, né? Então, tão logo a gente tenha recebido uma notícia, qualquer notícia, a gente faz essa verificação, né, a busca, e quando são objetos que realmente não são reclamados ou que têm esse potencial, eles mesmos já vão abandonando, eles não querem nem mais, depois da revista, eles não vou mais portar, porque sabe que potencialmente logo mais à frente, talvez eles sejam de novo abordados e estarão com os mesmos objetos. Qual é o destino para esse material aí que foi apreendido? Eles ficam aqui na base da Guarda Municipal, até para qualquer tipo de verificação ou se tiver qualquer tipo de reivindicação. É importante a gente frisar para quem está acompanhando em casa também, dar um destino para esse tipo de peça, de ferramenta, né, de faca, enfim, né, não jogar no lixo. Eu acho que isso também a gente pode alertar a população, dar um destino para que não pare na mão dessas pessoas, né? Às vezes o que é inservível na nossa casa e que a gente joga fora e descarta, para a população em situação de rua que passa, né, muitas vezes mexendo ali no lixo, é um material importantíssimo até para que foi facilitador, né, do cometimento de crimes e outras situações delituosas. A situação de pessoas em situação de rua, especificamente aqui nessa região, comandante Anne, apesar do trabalho, a gente sabe que, infelizmente, aquela pessoa que é presa ou detida por vocês pela PM, lamentavelmente fica presa, né? Qual seria a solução para a gente tentar mudar essa estatística? Eu acho que a gente tem que continuar fazendo melhor. Não tem solução fácil para problema complexo. Eu acho que
não existe um milagre para isso, mas a gente tem que continuar desenvolvendo esse trabalho. A Guarda está com a Operação Sentinela já há bastante tempo na rua e muitas vezes numa prisão em flagrante a gente verifica, né, pelo sistema de segurança pública, aquele indivíduo ele já tem lá mais de 23 passagens. Né? Então, assim, realmente não dá para desistir. Nós temos que continuar fazendo melhor e acreditando que a justiça também vai fazer o seu papel. Bom, com tudo que foi preso aqui, apreendido, na verdade, com tudo que foi apreendido, tenho certeza que o roubo de fios não vai sumir completamente, vai dar uma boa diminuída. Vai dar uma boa diminuída, não tenho dúvida disso. Agora, a comandante Anne foi enfática em dizer, se você não quer um alicate desse, algo não joga no lixo. Até porque, basta você andar no Cobraçó e muitos bairros aqui da cidade, eles ficam vasculhando, né? A lixeira de casas, de apartamentos, e muitas vezes eles acabam achando uma ferramenta como essa para continuar no mundo do crime. Então, ache um local correto para você descartar esse tipo de ferramenta. E claro, se você vê uma pessoa com alicate, com um facão, algo semelhante, avise a polícia, avise a Guarda Municipal. A gente pode, pelo menos, fazer a nossa parte avisando as autoridades. Quem sabe a gente consiga dias melhores. O negócio, Júlia, é ter fé. Tendo fé, já é um bom passo para a gente mudar um pouco, né, Júlia? Cleiton, mas por aqui a gente vai seguir conversando sobre insegurança da comunidade, só que dessa vez em Araquari, no norte do estado. Porque por lá acontece daqui a pouco uma audiência pública para discutir o problema da segurança na cidade. É que nos últimos dias a gente tem mostrado aqui no Tá Na Hora Santa Catarina que a onda de violência tem gerado pânico na população. A respeito do assunto, a gente conversa agora com o Renato, que traz todos os detalhes dessa audiência pra gente. Renato, boa noite. Você tem acompanhado essa sequência de furtos em Araquari, esse sentimento de insegurança da comunidade. Como é que está esse pedido pela audiência, o que é esperado, né, desse encontro de hoje? Boa noite. Boa noite, Júlia, para você e a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT. Pois é, um clamor da população aqui da cidade de Araquari. A gente mostrou nos últimos dias vários delitos de roubos, furtos, assaltos à mão armada em alguns estabelecimentos aqui da cidade. E hoje vai acontecer daqui a pouco uma audiência pública com representantes do município, da Câmara Municipal, também de entidades que representam a comunidade. Além, é claro, também era previsto para participar representante do governo do estado. Mas eu acabei de falar com a assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública do Estado, Júlia, e tive a informação que não vai vir nenhum representante do Estado para essa audiência pública. Aqui do meu lado está o presidente da Câmara de Vereadores de Araquari e também o secretário municipal de Segurança, que vai falar com a gente a respeito desse assunto, porque eu conversava agora há pouco com o senhor presidente sobre esse clamor da população, porque é um pedido antigo por mais segurança pública, principalmente aumento no contingente da polícia. E o senhor disse que a Câmara tem trabalhado para isso e tem cobrado isso tanto do município quanto do governo do estado, é isso? É isso mesmo, nós estamos trabalhando aí há vários anos, né, pedindo aqui o efetivo para a nossa cidade, clamando por essa necessidade, devido que uma cidade hoje ela cresce e o efetivo não acompanha. Então a gente está pedindo aqui a todos, né, já fizemos ofício, já visitamos o estado, segurança do estado, para que a gente possa ter mais efetivo para o nosso município. Assim também nós temos criado algumas ações, junto com o nosso secretário de Segurança Pública, criamos aqui a nossa Secretaria de Segurança Pública, temos posto câmeras de segurança, mas também não é o suficiente. Nós precisamos que o Estado nos ajude a Araquari, para que a gente possa ter mais efetivo, para que a gente possa ter mais segurança dentro da nossa Araquari. Tá bom, muito obrigado, presidente. Vamos conversar, portanto, com o secretário de Segurança do município, porque eu falava com ele agora há pouco também, e ele disse que é de conhecimento da Prefeitura de Araquari esse problema, porque quando a população fica realmente preocupada e se sente realmente insegura, o município tem que tomar uma providência, né, secretário? Certamente tem que tomar uma providência, mas infelizmente é um problema que não é só de Araquari. Todo o estado carece de contingente, né? Coisas que o governador mandou 3 policiais novos para cá, a promessa de vir mais, o que nós estamos aguardando ansiosamente por esses policiais, e dizer que temos feito muitas ações. Se por um exemplo, um dado interessante que eu queria passar para vocês, que se for em termos de homicídio, o homicídio Araquari é a 13ª em todo o estado. Então não é um índice muito fora da curva, né? E dizer que se tirar os pontos específicos, são 2, nós ficaríamos entre as 3 cidades mais seguras. O que nos incomoda muito são os furtos qualificados. Esse sim, a demanda tem crescido demais, muito. E a gente tem feito o quê? Colocando mais patrulhamento nas nossas bairros e ruas para tentar minimizar este problema. O que o Estado tem
falado para a Prefeitura em relação a esse pedido de aumento no contingente da Polícia Militar? Porque a gente sabe, através da população, a nossa equipe está praticamente toda semana aqui em Araquari, a população diz que, por exemplo, a equipe daqui muitas vezes tem que ser atendida, a população, por equipe da Polícia Militar de São Francisco do Sul. E o município fica desassistido pelo policiamento. O que o governo do estado, a Secretaria de Segurança Pública, tem falado em relação a isso? Então, infelizmente, como eu falei anteriormente, é um problema que não é só do município. Realmente falta contingente em todo o estado, né? O problema de Araquari é pontual porque tivemos uma demanda muito grande, foi um crescimento além do normal, foi um pico de crescimento, onde tínhamos 25 mil habitantes, hoje temos 55 mil. Né? Então, e a população cresceu, mas o contingente diminuiu, na verdade. Né? Então, isso é um problema gravíssimo que estamos tentando resolver. O governador se comprometeu em mandar mais contingente para nós. Ok, muito obrigado, secretário. Obrigado também ao presidente da Câmara. E, portanto, daqui a pouco começa a audiência pública aqui na Câmara de Vereadores, viu, Júlia? É um assunto pertinente, um assunto que interessa entidades do comércio, e também a Prefeitura, Câmara Municipal, e vai ser debatido aqui na Casa de Leis. Tomara que, depois dessa audiência, depois de toda essa discussão a respeito da segurança pública, que o governador do estado, a Secretaria de Estado da Segurança, tome mais iniciativa e mande mais números de policiais para cá, aumente o contingente, porque é um pedido antigo da população, para ver se resolve esse problema. Afinal de contas, o sentimento de quem mora aqui na cidade é de insegurança. Retorno com você aí no estúdio. É isso mesmo, Renata, é o que a gente espera por aqui. Muito obrigada pelas informações, ações efetivas que tragam a segurança da comunidade. Agora a gente vai para o intervalo com imagens de Florianópolis, 20 graus para vocês. Daqui a pouquinho, previsão do tempo e muito mais. Tá na hora, Santa Catarina tá de volta. Muito obrigada pela sua audiência. A gente segue agora com todos os destaques de Santa Catarina e esse é o momento para falar sobre o pedido da OAB de Santa Catarina. A Polícia Federal vai investigar o golpe do falso advogado. O crime tem atingido diversas pessoas em todo o Brasil. A Sofia Gonzalez tem mais informações. Sofia, eu sei que você está chegando agora com esses destaques da OAB. Foi um tema que repercutiu hoje na cidade. O que você tem para nos acrescentar? Boa noite. Boa noite, Júlia. Então, foi uma determinação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, para que a Polícia Federal investigue esse crime, esse golpe do falso advogado. E essa decisão é um pedido da OAB aqui de Santa Catarina, né? A iniciativa foi do presidente da OAB catarinense, Juliano Mandelli. E para alertar a população e prevenir esse tipo de golpe, ele inclusive lançou uma operação chamada Contra-Golpe de Ordem. E ele comentou sobre isso, olha só. Porque são crimes que estão espalhados por todo o Brasil e até mesmo fora do Brasil. E é importante uma investigação coordenada para tentar coibir e encontrar esses golpistas. Lançamos a campanha Contra-Golpe da Ordem, com medidas preventivas, educacionais e também de apoio às investigações junto às polícias, de forma repressiva. Ou seja, tratamos o tema com muita seriedade. Então, explicando agora um pouco melhor como é que funciona esse golpe, né? A gente, inclusive, preparou uns telões aí. Os criminosos pegam as informações públicas sobre os processos judiciais para obter os dados das vítimas. Aí eles simulam uma comunicação oficial ali, se passam por advogados ou servidores do Poder Judiciário para induzir as vítimas a fazerem transferências bancárias. Os criminosos, inclusive, criam boletos bancários falsos, alegando que o cidadão precisa pagar esses custos de processo, né, desse processo em que ele está envolvido. E as ações que envolvem precatórios, indenizações, questionamento de juros abusivos, processos previdenciários, trabalhistas ou cíveis, são as preferidas dos criminosos. A gente também tem as dicas que a OAB está repassando para a população para evitar que caia nesse tipo de golpe, né? Então, a primeira é confirmar se esse WhatsApp, se essa mensagem recebida é realmente do advogado que está à frente do processo, né? Depois, também verificar a veracidade das informações, sempre confirmar ali as questões de boletos, né? Quem vai ser o destinatário desse dinheiro. E, é claro, talvez a mais importante, não fazer Pix sem antes ligar para o advogado, né? O importante aí é não necessariamente ligar para esse número diferente que está entrando em contato, mas sim diretamente para o advogado e conversar com ele para confirmar se essas ações, né, se esse pedido corresponde e se foi ele realmente que fez. Então, tá aí mais um cuidado que a gente precisa ter também até nesse momento, né, Júlia? É isso mesmo, Sofia. Obrigada pelas informações. Fico alerta para a população. Os criminosos estão cada vez mais criativos.
Agora, olha só, a origem desse pedido revela o tamanho do problema aqui em Santa Catarina. Por isso, eu me reúno agora a Roberto Azevedo, que vai falar sobre esse assunto. Roberto, um tema que tem crescido em todo o estado e, como eu disse, criminosos cada vez mais criativos, né? Criativos e altamente especializados em agir numa coisa chamada internet, redes sociais e internet. Por quê? Eles roubam os dados, furtam, né, o dado das pessoas. Por quê? Eles têm acesso a essas informações, hackeando, descobrindo o seu e-mail, e aí começa o problema. Mas começa um problema que você pode resolver. Primeira regra, recebe o e-mail, tem que pagar, liga para o advogado. Vem cá, eu preciso pagar para fazer a retirada daquele precatório que eu estou esperando há não sei quanto tempo? Aí o advogado vai dizer, claro que não, isso aí é fraude. Mas não é o único golpe na praça, tem muitos parecidos. Este, a OAB está tentando preservar não só a entidade, mas também o profissional da área, com uma ação efetiva da Polícia Federal, que é ver os vagabundos criminosos na cadeia. É meio complicado, porque essa gente age remotamente, em lugares que a gente não sabe nem onde eles podem estar. Mas, enfim, vamos contar com isso e ficar atentos nos outros golpes. Ou você não recebe toda semana um boleto para pagar não sei o quê, uma conta que teoricamente está atrasada, e você, Júlia Matos, tem certeza que essa conta já foi paga. É isso mesmo. Não, e eles costumam ir naqueles que têm menos acesso à internet, têm mais dúvidas. Então, a terceira geração tem se complicado com isso. Mas vou te falar, muitos jovens mandam mensagem para a gente falando sobre essa dúvida que eles levam por causa dos dados, né? Os dados são publicados. Exatamente, mas se você tem dúvida, você tem que procurar aquele profissional que está te dando assistência, seja em qual área for, e também procure a polícia, procure. Vamos dar uma rapidinha informação lá no SCC-10. Eu sabia que o Hermano ia reagir assim, né? O ministro das Comunicações deve pedir demissão nos próximos minutos, nas próximas horas, depois de ter sido denunciado por corrupção pela Procuradoria-Geral da República. Não é um fato novo. Juscelino Filho é deputado federal pela União Brasil, lá do Maranhão, está licenciado do cargo e está na esplanada dos ministérios. Anteriormente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, disse que, se ele tivesse envolvido em corrupção, iria demiti-lo. Parece que ele vai adiantar o processo e vai sair antes. A denúncia? Emendas parlamentares. Ele teria, no exercício do cargo, enviado dinheiro para a irmã dele, Luana Rezende, que é prefeita de Vitorino Freire, lá no interior do Maranhão. Um caso de família. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Muito obrigada, Roberto. A gente te convida, então, a acessar o nosso portal SCC-10, tem todas as informações lá, e a coluna do Roberto, viu? Cleiton Ramos. E para acessar é bem rapidinho, né, Roberto? Deixa eu me recuperar. Calma! É que o Roberto falou do Hermano, deu para ouvir a risada daqui. Esse povo de quinta série não é fácil. Não é fácil, não. Olha só, 19 horas e 15 minutos. Eu vou começar a ler uma matéria agora, aí você vai pensar que é a matéria de domingo, né? Olha só, no início da tarde de hoje, um caminhão carregado de combustível pegou fogo. Até aí lembra domingo, mas foi uma situação diferente, porque pegou fogo dentro de uma transportadora em Criciúma. E o estrago, a exemplo do que aconteceu na BR-101, foi gigantesco. A Emanuela Justino está chegando agora com mais informações. Esse incêndio aconteceu no pátio de uma transportadora aqui no bairro Primeira Linha, em Criciúma. A gente vê que os bombeiros estão ali fazendo os últimos trabalhos. Agora as chamas já foram controladas. Felizmente ninguém ficou ferido, realmente foi só o susto, né? Esse incêndio aí que acabou chamando a atenção, realmente. As chamas foram muito rápidas, aí como mostram os vídeos. Porque, na verdade, o fogo começou num caminhão que estava com combustível, né? Um caminhão-tanque que fazia o abastecimento do óleo diesel. Ele veio abastecer outros veículos aqui na empresa. Antes mesmo que ele abastecesse, já começou a pegar fogo, até inclusive um outro caminhão que estava do lado acabou sendo consumido pelas chamas também. A gente vê ali que tem ainda fumaça, cheiro de fumaça aqui no local, mas felizmente até tinha uma distância considerável aqui da parte da transportadora. Foram somente
somente os danos materiais mesmo, né? A informação é que o motorista acabou conseguindo sair ali a tempo e realmente foi mais a questão do susto, e também os funcionários chegaram aí para a parte externa no momento que estava pegando fogo, mais por questão de segurança mesmo, mas foram somente os danos materiais. Claro que agora, né, vai para a perícia do Corpo de Bombeiros para saber o que aconteceu, mas essa foi a informação. Então, a estrutura da empresa não teve nenhum tipo de dano. O único dano, né, os únicos danos que tiveram realmente foram os 2 veículos, o próprio caminhão-tanque e o veículo que estava ao lado. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Emanuela. Olha só, impressionante, né? Mais um fogo, um caminhão-tanque e, felizmente, ainda bem, ninguém ficou ferido, apenas danos materiais e o pessoal do Corpo de Bombeiros trabalhando rápido mais uma vez. Os bombeiros realmente fazem toda a diferença nesse tipo de ação. Bora abrir a janela? Tá chovendo aí na sua região? Daqui a pouco tem Zap. É, a sua participação, a sua interatividade no 9162267648 é o DDD 1918. Olha aí como é que tá agora o cenário das pontes Colombo Salles e também Pedro Ivo Campos. O trânsito está fluindo para quem está saindo da ilha de Santa Catarina através da Colombo Salles. E eu posso estar equivocado, né, produção, hein, mano? Mas a ponte Pedro Ivo Campos está com trânsito lento, não está não? Ó, pelo que a gente está vendo na imagem, parte superior aí do seu vídeo, que é a segunda ponte, sentido ilha, o trânsito está lento. Se tiver alguma informação aí, engavetamento, algo nesse sentido, a gente pode deixar você bem informado, daqui a pouco a gente está dando uma olhada, tá certo? Agora, vamos falar do Abril Laranja, que é uma campanha para conscientizar sobre a prevenção da crueldade contra animais. Em Gaspar, uma cachorrinha, acredite, foi encontrada amarrada no escuro, sozinha e sem água. Que crueldade, hein? Natiele Oliveira tem mais detalhes agora no Tá Na Hora. Isso mesmo, uma cachorrinha que estava em condições insalubres foi resgatada na última semana no bairro Gaspar Grande. Este caso veio à tona após uma denúncia de vizinhos que viram a situação e então denunciaram para o bem-estar animal da cidade. Conforme as equipes, a cachorrinha foi encontrada amarrada sobre a estrutura de uma casa em um espaço úmido e escuro. Segundo informações colhidas durante o atendimento, os antigos tutores se mudaram da cidade e deixaram a cachorra ali abandonada, sem nenhum tipo de acesso adequado à água ou algum tipo de higiene. A alimentação os vizinhos acabavam dando para essa cachorrinha. A cachorra estava extremamente magra, além de estar infestada de pulgas e com sinais visíveis de sarna. Ela foi levada para atendimento veterinário, hoje está em um lar temporário e depois de todos os procedimentos ficará disponível para a adoção responsável. Volto com vocês aí no estúdio. Que crueldade, hein, Nath? Um mês nessa situação. Um mês a cachorrinha sofrendo desse jeito. Quem faz isso aí com o animal faz com uma pessoa, mas eu não tenho dúvida disso. Agora, a Natiele falou o seguinte, né? Que a cachorrinha foi encontrada cheia de pulgas. Tudo bem, a cachorrinha está com pulgas. Mas quem fez isso aí está com a cabeça cheia de verme. Pode ter certeza. Está acontecendo em Joinville a 12ª edição do METIN Comex 2025, evento que reúne empresários e lideranças do setor comercial de diversas regiões do país. Um dos assuntos debatidos este ano é o futuro do comércio exterior. Sabe quem está lá marcando presença? Ele está em todas. É o Renato Santos, que detalha um pouco para a gente sobre esse encontro de líderes do comércio aqui do nosso estado. Já começou o evento? Como é que está por aí, Renato? Pois é, viu, Cleiton? O evento começou, segue até esta quarta-feira. Representantes do comércio exterior, representantes do comércio catarinense, representantes da Secretaria Nacional do Comércio também participam desse grande evento que discute, como você mesmo disse, o futuro do comércio exterior, o futuro principalmente das exportações. E quando a gente fala em exportação, a gente sabe que Santa Catarina é um dos estados que tem boa representatividade e que também tem
tido um avanço significativo quando a gente fala da economia gerada pela exportação. Agora, Cleiton, um dos assuntos mais debatidos durante essa primeira edição que começou hoje, esse primeiro dia de evento que começou hoje, foram os gargalos que o comércio exterior enfrenta, e principalmente as exportações catarinenses. A gente sabe que a economia aqui de Santa Catarina se movimenta através das estradas e também através dos nossos portos, mas até chegar nos portos de Santa Catarina, a gente tem os problemas enfrentados pelas rodovias estaduais e também federais. E esse foi um dos pontos cruciais debatidos durante esse primeiro dia de encontro. Eu conversei com o secretário, com o representante, melhor dizendo, da Secretaria Nacional do Comércio Exterior, que falou a respeito desse assunto. Inclusive, Cleiton, citou a BR-101, que, segundo ele, é um grande problema para o crescimento da economia catarinense. Vamos ouvi-lo. Toda a fiscalização, a prestação de informações ocorre antes da chegada da mercadoria nesses recintos e isso acaba impactando as exportações e a importação. Então, a gente acaba se posicionando de uma forma bastante boa, né, nessa área de integração de sistemas e de processos de fiscalização. É claro que Santa Catarina tem outros desafios. A gente fala aqui de modal rodoviário, para vir para cá a gente acaba pegando uma 101 aí bastante prejudicada, né? Precisa ter esse conserto também com o Estado de Santa Catarina, o governo federal, na questão das rodovias, porque infelizmente ainda o nosso modal é bastante dependente para chegar no porto, bastante dependente do rodoviário ainda. Então, a gente supre um gargalo, mas sabemos que temos outros e o custo final, né, é a soma de tudo isso, né? A gente faz a nossa parte, mas o esforço tem que ser conjunto, né? Pois é, esse evento que tem a assinatura da Associação Comercial e Industrial de Joinville, a gente ouviu também o presidente da CIG a respeito desse assunto e foi também o ponto principal desse debate. Ele falou também da BR-101, falou dos nossos portos e dos desafios que os empresários, os líderes das multinacionais enfrentam para fazer a economia catarinense continuar girando. Vamos ouvir. Santa Catarina tem poucos recursos naturais para a gente explorar. A agricultura, não temos grandes plantações como existem em outros estados. Mesmo assim, a nossa agricultura é uma excelência para o Brasil todo. E na parte de comércio internacional, nós temos portos que dão uma vantagem para Santa Catarina. Porém, o porto sozinho não funciona. Ele precisa de vias para escoar. E nesse sentido, a BR-101 e a BR-280 estão prejudicando em muito todo o potencial de geração de riqueza, não só para a nossa região, mas para o país todo. Nós temos indústrias e comércio muito competitivo aqui em Santa Catarina, né? Centros de distribuição logística, condomínios industriais. Então, o pequeno investimento que o governo federal ou estadual fizer na questão das estradas vai gerar retorno muito maior na arrecadação de impostos. Isso é garantido. Pois é, para a BR-101, Cleiton, um dos desafios agora do governo do estado é tentar fazer a via-mar, rodovia paralela à BR-101, para ver se desafoga esse trânsito durante todo o dia, principalmente no final de semana, e dando mais agilidade para as cargas que movimentam a nossa economia. Já a BR-280 tem aquela obra que parece que nunca vai acabar. Esse ano, inclusive, completa 15 anos que teve início e, por enquanto, não tem data para ser concluída. Grande desafio para as nossas autoridades políticas e também empresariais. Retorno com você no estúdio, Cleiton. Obrigado, Renato. Evento importante, né? Principalmente para debater questões aqui do nosso estado. Agora, tem uma questão que a gente gosta de trazer para você que está em casa, que é a sua participação aqui no nosso telão. E o nosso WhatsApp tá para isso, olha só. Diego mandou pra gente. Boa noite. Eu acho que o placar do jogo vai ser 3-0 pro meu timão. Olha só. Logo mais tem jogo pela Sul-Americana, América de Cali e Corinthians, diria o paulista. Vai, Corinthians! É isso mesmo, aqui no SCC-SBT. Exclusivo, Brian Felipe. Boa noite, hoje o Corinthians vai perder de 3-0 fora o baile. Nesse caso, não vai Corinthians. Como diz a nossa Angélica, fora o baile. Fora o baile. Guto Furtado mandou de Joinville, ó. Boa noite, Cleiton e Júlia. Já estou preparado pro jogo. Hoje vai dar timão. 3-1 para não ficar muito feio para eles. É, tem fotinho? Tá preparado? Aê, ó. Ah, com a camisa do Corinthians. Preparadão. Temos mais, hermano? Ó, Alberto Barra Velha, boa noite, Júlia e Cleiton. Mesmo com chuva, a cidade continua linda e calma. A chuva está fraca, por enquanto, graças a Deus. Valeu, pra Alberto. Vocês verem, Obrigado. Olha só. Mas tem lugar aqui que nem tem chuva, Cleiton. Olha só.
A maioria das regiões de Santa Catarina tem sofrido com essa chuvinha que tem chegado pra gente. Já esses temporais que vêm por aí, mas tem local, tem região que, por exemplo, na Serra, que decretou situação de emergência. Inclusive, a Prefeitura de Capão Alto decretou a situação ainda hoje, por causa da estiagem da cidade que tem enfrentado aí, trazendo alguns prejuízos, não só na agricultura, mas também pela falta de água nas localidades do interior. A Suiane de Lis trouxe mais detalhes pra gente. O decreto foi assinado agora, no começo de abril, pela prefeita de Capão Alto, Sadiana Arruda Melo Coelho Lopes, justamente buscando mobilizar recursos para minimizar o impacto da falta prolongada de chuva na região, então, de Capão Alto, que tem, então, comprometido aí o abastecimento de água nas localidades do interior do município e também fortemente a agricultura local. A informação é de que desde novembro de 2024 foi realizado um levantamento de que a quantidade de chuva está muito abaixo do esperada. Além disso, já foram contabilizados cerca de 40 dias sem chuva por lá seguidos. A prefeita e o secretário de Defesa Civil gravaram um vídeo explicando mais detalhes. Devido à escassez de água, através de estudos e laudos técnicos feito tanto da parte da IPAGRE como Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e Defesa Civil, juntamente foi feito essa reunião para tentar amenizar essa situação da falta de água, tanto para os produtores rurais, enquanto para os munícipes do município de Capão Alto. Segundo dados de um levantamento realizado pela EPAGRE, a região de Capão Alto sofre com déficit hídrico já nos últimos anos, que tem prejudicado as nascentes de água, também o solo e a atividade da agricultura. O levantamento aponta que os prejuízos já superam 19 milhões de reais para os agricultores, com destaque para a perda de 30% da produção de milho, que nesse ano vai ter, então, 5.000 toneladas a menos do que era esperado. Além disso, outros cultivos como soja, feijão e leite também estão sendo prejudicados com a falta de chuva. Por esse motivo, então, o decreto de situação de emergência assinado pela prefeita, que agora busca angariar recursos para minimizar os transtornos, os problemas que têm afetado já até mesmo o abastecimento de água na região. Volto com você. Agora, como serão os próximos dias em Santa Catarina, eu te conto na previsão do tempo. Olha só, a quarta-feira chega com uma trégua na chuva em boa parte de Santa Catarina, viu? No oeste e Planalto Sul, o tempo fica mais firme, com muitas nuvens e algumas aberturas de sol. Lá no leste do estado e no Planalto Norte, ainda pode chover ao longo do dia, mas nada tão intenso. E aquela chuva passageira, por causa da circulação marítima, deve acontecer por aqui. A manhã dos catarinenses vai ficar ali entre 12 e 20 graus e à tarde esquenta um pouco mais, com máximas que podem chegar a 28 graus. As áreas serranas ficam com as temperaturas um pouquinho mais baixas. Vou mostrar para vocês agora no giro das regiões catarinenses, olha só. Extremo Oeste com máxima de 26 graus, mínima de 13 nessa quarta-feira. Vale do Itajaí com máxima de 25 graus. Serra Catarinense com máxima de 21. A maioria das regiões aqui a maioria das cidades aqui da Serra Catarinense deve ter uma chuva durante o dia. No norte de Santa Catarina, máxima de 25 graus, litoral com máxima de 25, mínima de 16 no comecinho do dia. E na região sul de Santa Catarina, máxima de 23 graus e mínima de 13 nessa quarta-feira. Agora, as cidades mais pedidas estão aqui na nossa previsão do tempo. Como que será a sua quarta-feira? Eu vou te contar agora, olha só. Novo Horizonte com mínima de 15, máxima de 21 nessa quarta-feira. Balneário Camboriú com máxima de 24 graus, mínima de 22. Otacílio Costa com máxima de 22 graus nessa quarta-feira, um dia bem nublado por lá. Major Vieira com máxima de 22 graus e Garopaba com máxima de 22 graus. E olha só, se vocês querem as suas cidades aqui na previsão do tempo, mandem pra gente no Instagram ou mesmo no WhatsApp. Agora a gente vai para mais um intervalo com imagens de Balneário. Olha só, a chuvinha chegou por lá também, Avenida dos Estádios. Dos Estádios, é isso? Estados, Avenida dos Estados. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Tá na hora, Santa Catarina retornando com você, como sempre. Muito obrigada pela sua audiência, por deixar a gente entrar na sua casa, no seu espaço de conforto, com as maiores informações aqui de Santa Catarina. E agora a gente vai com um tema muito legal. Certo, porque começou hoje, Júlia, a etapa microrregional dos Jogos Abertos da terceira idade, que muitos falam
que é a melhor idade, não é melhor verdade? idade. A etapa acontece em Cocal do Sul. E a Manu foi até lá para trazer mais detalhes pra gente. Oi, pessoal! Começou hoje a micro-regional dos Jogos Abertos da Terceira Idade. A gente está aqui no centro de eventos do bairro Jardim Itália, em Cocal do Sul, onde está acontecendo já, então, esses jogos. Aqui comigo está o Kid, né, para falar um pouquinho dessas atividades. Primeiro, fala pra gente essas modalidades, porque está movimentada aqui e vai continuar pelos próximos dias também, né? São idosos acima de 60 anos que estão aqui em Cocal do Sul disputando, né, as modalidades de dominó, canastra, bocha, truco, voleibol adaptado, dança coreográfica, beach tênis. E essa é a nossa etapa classificatória, etapa que encaminha aqui então os campeões para a etapa estadual, que acontece de 1º de maio a 5 de maio em São Bento do Sul. Tá? Teremos aqui então, estamos aqui praticamente em Cocal do Sul, cerca de 450 idosos, oriundo dos 12 municípios que compõem a ANREC. Olha, para nós é uma satisfação muito grande poder recebê-los aqui. São 12 municípios, são mais de 450 pessoas que vão, de fato, disputar várias modalidades, são 7 modalidades. E foi muito bom que a FESPORT escolheu o Cocal do Sul e nós estamos recebendo todos, né, de braços abertos. Então fica o convite para quem quiser vir acompanhar aqui em Cocal do Sul pelos próximos dias a 15ª edição micro-regional dos Jogos Abertos da Terceira Idade. Volto com vocês aí no estúdio. Júlia, a terceira idade começa com quantos anos? Começa, segundo o IBGE, com 60. 60? 60. Ah, ele já tá contando os dedos, Falta pessoal. 13 para mim. 13 é muito tempo, Cleiton. É, né? Fique calmo. Mas é uma idade legal. Claro que é. O Tom Cruise tem 62. Mas tu provavelmente não vai fazer as coisas que o Tom Cruise faz, não. Você sabe que ele não usa dublê, ele não... Não, eu acredito em você. Cleiton, ei, levanta essa cabeça. Ei, quem é meu meninão? Não. Levanta, não. Isso aí, ó, é pouco tempo. É pouquíssimo tempo. Você já começou agora, você falou que ia se exercitar mais agora, não é? Tô. Ia se alimentar melhor, você falou pra mim. Tô. Viu? Aqui a gente cobra também, pessoal. Vocês me Meu ajudam meninão, a cobrar, pô. manda no zap e a gente cobra aqui do Cleiton, tá? Gostei dessa motivação. Meu meninão, coisa linda. Olha só, o assunto agora é sério. Quando tem um problema na sua comunidade, a gente coloca o zap para você nos procurar e a gente, de alguma forma, tentar resolver o seu problema. A gente vai para a área continental, aqui de Florianópolis, porque o esgoto continua indo direto para o mar na região continental da capital. Os moradores do bairro do Balneário voltaram a pedir ajuda, porque não aguentam mais esse cenário aqui. Não tem como. Por isso a gente voltou lá para entender um pouco melhor essa história, que além de ser um péssimo cenário... Roda. O esgoto da minha casa vai para o mar, eu sou responsabilizado por isso e eu pago por isso. Qual é o sentido disso? Qual é a intenção disso? Né? Quem é que está ganhando com isso? Nós queremos que o esgoto seja tratado, nós não queremos esgoto na praia, queremos uma solução da Casan, Aresc, Prefeitura, e queremos que, enquanto o problema não for resolvido, que a tarifa de esgoto seja suspensa. É um crime ambiental, esgoto no mar, é um crime de saúde pública e é um crime contra o consumidor, que a gente paga por um serviço que não é prestado adequadamente. O bairro Balneário é um dos mais tradicionais da parte continental de Florianópolis, mas os moradores desta região estão revoltados e não aguentam mais esperar. A Casan e a Prefeitura simplesmente direcionaram o problema aos moradores. Desde a nossa última entrevista, o que foi feito? Absolutamente nada. Não muda o cenário e interessante que isso, pelo menos 2 anos que a gente vem discutindo com a Casan, a poluição continua, né? Continua na praia.
A Prefeitura e a Casan tomam essas medidas paliativas, porém, especificamente onde tem o esgoto saindo de forma evidente, com vídeos, com provas, com ofícios e documentação, inclusive com vistoria local. Nós fizemos uma vistoria acompanhada da Superintendência, de fiscais, da Aresc, e simplesmente não abrem o local, né? Continua borbulhando o esgoto, saindo de forma evidente o esgoto pela praia e não se investiga. Cruzamento das ruas Gonçalves Dias com José Cândido da Silva. O local está a 250 metros, mais ou menos, da Casan, a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento. Só que, além disso, este local aqui representa o encontro de 3 tubulações. Uma pluvial, ou seja, de água da chuva, e 2 de esgoto. O que ocorre? O problema é desse cruzamento em direção ao mar. Já foi feito teste de fumaça nesses 2 pontos aqui que vocês indicaram e sai fumaça na pluvial. Novamente, indica cruzamento das redes, interligação de uma delas está passando o efluente para outra. Conforme a pressão, pode ser pluvial para esgoto ou esgoto para pluvial. Não pode ocorrer. E o que a gente vê é esgoto na praia. Teria que abrir esse local para ver exatamente o que está ocorrendo. Isso não aconteceu até o momento. Em nota, a Prefeitura da capital disse que notificou a Casan sobre o extravasamento e recebeu como resposta da companhia que há um projeto para desativar o interceptor. Já a Casan informou a equipe do SCC que faz a desobstrução das tubulações sempre que acionada, mas destaca que o problema é causado por ligações irregulares na rede. A companhia deve ainda verificar pontos na orla para encontrar possíveis vazamentos. Não há intercorrências nas elevatórias da região, segundo a Casan, e obras no interceptor de esgoto que passa pelo balneário devem ser licitadas no 2º semestre deste ano. Gera até uma estranheza, né? Na ação judicial diz que as casas estão regulares e depois em pronunciamentos diz que as casas estão irregulares e a população fica com papel de bobo, pagando tarifa, né? Arcando com essa culpa, quando na verdade a gente sabe que o problema está na rede. Só que, além disso, a capacidade da estação elevatória também é motivo de dúvida por parte dos moradores. 800 e poucos extravasamentos em um ano nas elevatórias aqui do continente. E essa estrutura que está ali, que deveria ter uma válvula de retenção funcional, não isso que está ali. O que acontece? Como ela é de madeira, ela acaba flutuando quando a maré enche e a água do mar acaba invadindo o sistema. Isso acontece há 30 anos. A gente sabe que a solução ela é complexa, porém ela requer medidas de curto, médio e longo prazo. A de longo prazo está apresentada no processo judicial, porém a de curto e de médio prazo não estão sendo apresentadas ou não apresentadas, executadas. A gerência está vendo isso, está ali sentada, olhando esse problema acontecendo aos seus olhos ali. E não acontece, não se resolve. Que lamentável. A nossa equipe entrou em contato com a Aresc, mas não tivemos respostas. Vamos continuar cobrando. Certo, Júlia? É isso mesmo, Cleiton. A gente vai seguir agora com outras fiscalizações realizadas aqui no estado. As equipes da vigilância estão intensificando as fiscalizações nos salões de beleza. Sabe de onde? De onde? De Itajaí. O objetivo é verificar se todos os estabelecimentos seguem as normas sanitárias para garantir a segurança e a saúde dos clientes. Cris Pinheiro está chegando agora. Cerca de 10 locais foram fiscalizados pelas equipes. Em um deles foi encontrado uma câmara de bronzeamento artificial. Lembrando que o serviço é proibido no Brasil desde 2009 pela Anvisa. O equipamento foi interditado pelas equipes. Durante as fiscalizações foram lavrados 10 autos de intimação por irregularidades diversas, como falhas nos procedimentos de limpeza e esterilização nos instrumentos. As equipes da Vigilância Sanitária vão realizar o acompanhamento desses casos com o objetivo, claro, de garantir a regularização das atividades e a segurança dos serviços prestados à população.
O trabalho de fiscalização segue em Itajaí, mas as equipes solicitam à comunidade que evitem usar esses estabelecimentos que não seguem as normas sanitárias e façam denúncias para os contatos 47-3508-0755 ou ainda pelo WhatsApp 479-8819-0955. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Cris. Ó, a Manu de rosa hoje, a Cris de rosa hoje, a Angélica de rosa hoje e a Júlia de rosa hoje. Vou dizer para vocês, hoje, 8 de abril, é Dia Mundial de Combate ao Câncer, olha só. E essa semana toda vai ser de comemoração, né? A gente vai trazer alguns eventos bem legais aqui no estado, inclusive amanhã. Tudo, né? Amanhã vai ter uma reportagem super especial com estudantes que fazem utensílios para ajudar essas mulheres. Bora? Mas é só amanhã, viu, pessoal? Imagens de Itajaí na sua tela. Valeu, gente. Até amanhã. Até amanhã.